Domingo de Páscoa, por volta das 10h30 da noite, depois da vitória do Santos contra o Palmeiras por 1-0, estava eu chegando ali na capital paulista para deixar o meu amigo Renan em casa. Por volta das 10h30, parei o carro, eles desceram, fui colocar o endereço da minha casa no GPS para vir para Guarulhos, num trajeto de aproximadamente 35 minutos, quando paro para ver algumas notificações do celular e me deparo com a seguinte reportagem: Neymar muda o clima na Vila Belmiro e avisa: vai jogar o Brasileirão de 2025 pelo Santos. Matéria assinada pela Gabriela Brino no UOL, setorista do Santos no portal UOL. Quase tive um ataque do coração enquanto me preparava para dirigir por mais de 30 minutos e nesta terça-feira, no comecinho da tarde desta terça-feira, nós vamos falar sobre a volta de Neymar ao Santos, a possível volta de Neymar ao Santos no ano de 2025, também conhecido como ano que vem. Antes, eu peço o seu like, a sua inscrição, recomendo que você ative o sininho para saber quando eu publico novos vídeos e temos publicado vídeos novos todos os dias. Se você não viu o pós-jogo direto da Vila e o vlog que eu gravei mostrando toda a experiência de um torcedor do Santos em dia de partida, depois desse vídeo vai lá e confira o conteúdo que eu gravei para vocês com muito carinho, com muita dedicação. Peço também para você se inscrever, comentar, me desculpem, o que você acha dessa possível volta do Neymar e, claro, fale do canal Filho de Peixe para os amigos, porque aqui você já sabe o nosso bordãozinho. Neste canal, o torcedor santista tem vez e voz. Vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos e eu conto apenas com o seu engajamento, com a sua participação, tá certo? Inclusive, já quero deixar um recado aqui, podemos falar disso depois no vídeo de amanhã. Vamos deixar aberta a possibilidade de uma live na quinta-feira, por volta das 9 horas da noite, o nosso papo de quinta, para a gente já entrar no clima, uma espécie de esquenta para a finalíssima do domingo, dia 7 de abril, contra o Palmeiras, valendo a taça do Paulistão. Mas amanhã, quando eu voltar aqui com um novo vídeo, eu bato o martelo, mas já guarde aí na sua agenda para você participar. Quinta-feira, 9 horas da noite, vamos falar desse jogo entre Santos e Palmeiras, a finalíssima do Paulistão. Vamos lá então, vocês já sabem, você que me acompanha aqui há mais tempo, estou aqui acompanhado do meu grande caderninho com as anotações sobre a possível volta do Neymar e temos algumas coisas, muitas coisas para falar. Primeiro é importante contextualizar, caso você não tenha lido a reportagem, às 10h10 da noite do domingo, minutos depois da vitória do Santos no jogo de ida contra o Palmeiras, a super competente Gabriela Brino colocou essa reportagem, publicou essa reportagem, que diz que o Neymar estava ali no vestiário do Santos, no pré-jogo contra o Palmeiras, cumprimentou um por um de cada um dos jogadores e disse o seguinte: voltarei para jogar o Brasileirão de 2025. A Gabriela confirmou o teor dessa declaração do Neymar com um dirigente do Santos, um integrante da direção do Santos. Bastou apenas essa reportagem para reacender no torcedor santista uma chama de esperança que já havia sido aflorada com a presença do Neymar em campo, segurando a taça, entregando de forma muito simbólica para o seu Pepe e para o Clodoaldo no gramado da Vila Belmiro. É bem da verdade que esse não é exatamente uma novidade. O Diego Pituca, capitão do nosso time, já tinha dito numa entrevista aqui no YouTube para o Ademir Quintino que o Neymar já havia dito quando ele foi na Vila Belmiro da outra vez, no clássico contra o Corinthians, que voltaria em 2025. Mas isso, na verdade, pouco importa. O intuito desse vídeo é mostrar para vocês alguns caminhos que possam, o que supostamente atrai o Neymar a voltar ao Santos, o que aproxima o Neymar do Santos e o que temos de empecilho para esse retorno tão aguardado de um dos jogadores mais admirados pela torcida do Santos, pela nova geração de torcedores do Santos. E aí, depois dessa reportagem da noite do domingo, ontem, também conhecido como 1º de abril, a Gabriela Brino, me desculpem, publicou uma outra reportagem que diz o seguinte: Santos e Neymar, o staff do Neymar, estão costurando um retorno, pensando no planejamento do Neymar para disputar a Copa do Mundo de 2026, que provavelmente será a última da carreira do Neymar. Aí, antes da gente começar a discutir isso, é preciso passar algumas informações para vocês. Vamos lá. O Neymar foi contratado pelo Al Hilal, time do Jorge Jesus, onde joga o Michael, que surgiu aqui no Goiás, jogou no Flamengo, time que contratou muitos jogadores, o Rubem Neves, o Milinkovic Savic, jogadores que tinham vitrine na Europa, além daquele centroavante Mitrovic, né?
Ah, e é comandado pelo Jorge Jesus. O Al Hilal comprou o Neymar do PSG pela pequenina quantia de 90 milhões de euros. Trata-se da maior compra, maior transferência não europeia da história do futebol. Então o Al Hilal desembolsou essa grana gigantesca para contratar o Neymar. E o contrato do Neymar vai até o meio da temporada de 2025, o meio do ano de 2025. Depois disso, ninguém sabe o que será do Neymar. O Neymar ficará livre? O Neymar tem a ambição de voltar à Europa? O Neymar ficará livre e virá para o Santos? Ou o Neymar vai renovar com o Al Hilal? Também não sabemos, são muitas perguntas e poucas respostas. Mas segundo uma reportagem do Globo Esporte, no Al Hilal, o Neymar ganha também uma pequenina quantia de 70 milhões de reais por mês. E teria ali um contrato que gira mais na casa do bilhão entre patrocínios, acordos de publicidade por um story do Neymar, conteúdos do Neymar. Ou seja, é uma grana que imensurável praticamente. Quando o contrato do Neymar com o Al Hilal se encerrar, o Neymar terá 33 anos. E aí? O Neymar volta ao Santos em que condição? A primeira dúvida que surgiu, que eu quero passar para vocês, foi a seguinte: ah, mas o Neymar machucou os ligamentos do joelho e aí por conta disso vai ter que estender o contrato, porque dos 2 anos de contrato ele vai ficar um fora dos gramados. Bom, o pai do Neymar, o Neymar pai, deu uma entrevista dizendo assim: olha, não tem isso de renovação automática. A lesão é inerente ao futebol. E aí eu preciso dizer que o pai do Neymar está certo. Embora eu ache ele um personagem controverso, nessa ele tem razão. E aí ele diz ali que é claro que o Al Hilal trata muito bem o Neymar, tem dado todo o apoio, todo o suporte para ele se recuperar, que isso talvez ele deixa mantida aberta a porta de uma possibilidade de renovação. Mas ele faz questão de dizer que não existe essa de renovação automática, tá bom? E aí existem duas possibilidades. A primeira delas, que já apareceu em algumas reportagens do UOL e do próprio Globo Esporte, é a seguinte: o contrato do Neymar acaba no meio de 2025, com esses valores, essas cifras astronômicas que nenhum outro clube do Brasil conseguiria pagar, talvez nenhum outro clube da Europa, inclusive da elite da Europa, esteja disposto a pagar isso pelo Neymar, porque vale lembrar, o PSG estava leiloando o Neymar e não houve nenhuma proposta que o atraísse a ficar na Europa. O Neymar pode renovar com o Al Hilal, fazer um contrato mais longo para supostamente encerrar a sua carreira na Arábia Saudita, como o Cristiano Ronaldo está fazendo, e com essa extensão de contrato ser cedido pelo Al Hilal para o Santos. E aí o Al Hilal pagaria 99% do salário do Neymar. Essa é uma possibilidade que não é uma informação aqui agora, tá, gente? É um feeling que eu acho que ela é muito plausível, porque aí o Neymar estaria no Brasil, jogando em alto nível, no Santos, sem pressão e poderia se preparar entre o meio de 2025 e o meio de 2026 para chegar em alto nível, num futebol muito mais competitivo do que o árabe, com todo respeito ao grande sauditão, para jogar a última Copa do Mundo da sua carreira, a provável última Copa do Mundo da sua carreira. A outra possibilidade, que não é de se descartar, o Neymar encerrar o seu contrato com o Al Hilal, se tornar um agente livre e assinar com o Santos um contrato que seja bom para o Neymar e que caiba no orçamento do Santos. André, mas aí você tá maluco? Como que isso vai ser possível? Bom, primeiro é importante dizer para vocês a minha opinião, que eu não sou daqueles que acham assim: ah, mas depois de um contrato em que o Neymar vai ganhar 70 milhões por mês, ele topa ganhar 2 milhões no Santos, porque ele já ganhou muito dinheiro. Bom, vamos pensar então com a nossa cabeça. Já pensou se você ganha 20 mil por mês na sua empresa? E aí você fala: pô, para mim é um salário mais do que suficiente. Você, de uma hora para outra, aceitaria, conseguiria viver ganhando 2 mil reais? Não, porque o seu custo de vida é condizente com os 20 mil que você ganha. Então eu não acho que o Neymar aceitaria essa condição só sob o pretexto de que ele é santista e de que ele já ganhou muito dinheiro. Mas é possível fazer um contrato que seja bom para o Neymar. Por quê? Na época em que o Neymar surgiu no Santos e era o principal astro do futebol brasileiro, o gerente de marketing do Santos era uma pessoa chamada, um cidadão chamado Armênio Neto. E foi esta pessoa
responsável por traçar aquele plano que garantiu a permanência do Neymar logo na primeira onda de assédio do futebol europeu. Sabe onde está o Armênio Neto neste momento? De volta ao Santos. Então, você vê que tem algumas peças se encaixando aí. Nós temos a Blaze, que é o Neymar embaixador, está no Santos. Nós temos a Puma, patrocinadora pessoal do Neymar, só de butuca, só a espreita, se interessada a assumir o lugar que hoje é da Umbro como fornecedora do material esportivo do Santos. Então tem alguns cenários em que o Neymar possa ganhar do Santos, sei lá. Chutando aqui, tá bom, galera? É só pra gente traçar esse cenário hipotético. 2 milhões de reais do Santos e uma baita de uma grana com acordos publicitários, inclusive das marcas que o cercam. O fato é o seguinte, é muito importante tudo isso que nós estamos vendo. A presença do Neymar em 2 jogos na Vila Belmiro, as declarações dele, do pai dele, a articulação de bastidor do Marcelo Teixeira, de toda a nova direção do Santos, servem neste momento em que nós temos muito mais perguntas do que respostas para fazer algo que eu julgo muito importante, marcar território. Porque antes se falava, não, porque o Neymar é palmeirense, o Neymar é flamenguista, ele não tá nem aí pro Santos, e agora as movimentações das peças nesse tabuleiro de xadrez apontam para um cenário seguinte, galera, se o Neymar voltar, ele vai voltar para casa dele. Então isso é muito importante. Outra questão. Mas que cortina de fumaça, de novo, o torcedor do Santos não aprende. Quem lembra da história da QSI, o torcedor santista está sendo feito de otário de novo. Eu acho que isso não dá para aplicar esse raciocínio. Por quê? Aquela história furada de que a QSI, o fundo do Qatar que estava por trás do PSG, iria comprar o Santos, aquilo sim foi uma cortina de fumaça vinda de uma gestão mentirosa, de uma gestão irresponsável que fazia de tudo para desviar o foco dos desmandos da sua gestão, que redundaram na queda do Santos para a Série B. Agora, nós não temos nem motivo para cortina de fumaça. O time do Santos está em franca reconstrução, na final do Campeonato Paulista, a um empate de ser campeão, com uma gestão que, apesar de ter alguns erros, que vocês já sabem tudo que eu penso sobre a gestão do presidente Marcelo Teixeira, até agora, acerta muito, muito mais do que erra. Então eu não vejo essa história como uma cortina de fumaça. É claro, existem muitas lacunas. O Neymar, se voltar ao Santos, virá na condição de emprestado pelo Al Hilal, ou o Neymar virá como um agente livre que poderá assinar com o Santos o último contrato da sua carreira, né? Que condição física terá o Neymar se, voltando a jogar, tiver mais uma temporada no futebol árabe, né? Entre outras coisas, mas a principal delas, o Santos estará na primeira divisão? Eu, por tudo que nós temos visto no Campeonato Paulista, tenho a segurança de que, apesar dos percalços inerentes à Série B, o Santos voltará para a primeira divisão, o lugar que é seu por direito, com uma certa tranquilidade. Mas a gente tem que trabalhar com a possibilidade de acontecer uma catástrofe e o Santos não voltar. Se isso não acontecer, esqueçam Neymar no Santos, porque nenhum jogador será convocado para a seleção brasileira disputando a Série B. Aí o Neymar vai procurar ou outro clube no Brasil ou ficar de fato no Al Hilal, porque ele é a grande reserva técnica da seleção brasileira até hoje e certamente será convocado estando na Arábia Saudita. Desculpem, mas é o que pode ser uma opinião polêmica isso, mas eu acho que é o que vai acontecer. Agora, o Santos voltando para a Série A, o Neymar podendo ter essa chance de competir em alto nível para se preparar durante um ano para a provável última final, última Copa do Mundo da sua carreira, me desculpem, aí eu acho que as peças começam a se encaixar. O fato é que essa reaproximação, ela é saudável, essa reaproximação, ela é muito boa para os dois lados, porque aqui no Santos o Neymar é idolatrado pelo torcedor, apesar de ter antipatia de muitos torcedores de outros clubes e até de aficionados pela seleção brasileira, e a gente tem que lembrar que o Santos também precisa estar carente de ídolos. Um dos principais ídolos da história do Santos está preso por um crime hediondo, e o maior nome da história do Santos, infelizmente, nos deixou. Então, a volta do Neymar seria também uma espécie simbólica de passagem de bastão do Rei Pelé para com muitas aspas, não me entendam mal, para o príncipe Neymar. Você pode não concordar exatamente com isso,
mas eu acho que em termos de idolatria da torcida em relação ao jogador, seria mais ou menos esse o significado de uma volta do Neymar para o Santos, num cenário em que o Santos está de volta à Série A. Essa é a minha opinião, tentei trazer uma parte informativa de quanto o Neymar ganha, até quando vai o contrato dele, com um feeling e também com um desejo pessoal de quem quer ver o Neymar de volta, porque a febre dos moicanos, a epidemia de moicanos que o Neymar e o time das dancinhas deixou foi muito importante. Foi naquela época que o Santos teve um crescimento considerável de torcedor acima da margem de erro captada pelas pesquisas. Então, dito tudo isso, vem ser feliz de volta no Peixão, Neymar. Se você gostou desse vídeo e ficou até o final, obrigado pela sua audiência, deixa o seu like, se inscreva se estiver chegando aqui pela primeira vez, ative o sininho, comente o que você acha da volta do Neymar, compartilhe esse vídeo com os amigos e vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos. E anote na agenda, quinta-feira, 9 horas da noite, Papo de Quinta, nossa live para entrar no clima da final entre Santos e Palmeiras no próximo domingo. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade do Santos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.